Bem, vamos então entrar com um exemplo que é para a gente calcular o terceiro decil da seguinte distribuição. Tá? Tá um pouquinho pequeno aí porque é muita coisa nesses slides aqui. Então essa distribuição aí é aquela que vocês já fizeram alguma coisa com ela, que é aquela expectativa de vida ao nascer que o PNUD da ONU ele tem sobre todos os países que são membros da ONU. Tá? Então, a gente tem essa distribuição, né, com a expectativa de vida partindo do primeiro intervalo de 50 a 54, depois de 54 a 58, etc., e com as frequências na coluna da direita. As frequências, nada mais, nada menos, são a quantidade de países que tem essa expectativa dentro do intervalo que está imediatamente à esquerda. Ok? Bom, dada essa distribuição, eu quero então calcular o terceiro decil. Ok? Bom, a primeira providência, né, no roteiro que a gente fez lá, é construir a coluna das frequências acumuladas. Tá bom? Vamos fazer com as frequências acumuladas simples. Tá? Então essas são as frequências acumuladas. Né? Evidentemente, no primeiro intervalo, só tem 2 países. Então, acumulado até esse primeiro intervalo, 2 daqui. Né? E do segundo intervalo, né, a gente tem mais 5 países. Tá? Então, a acumulada até o segundo intervalo vai ser 2 mais 5, 7. Então, são 7 países que a gente tem acumulados até o segundo intervalo. E assim sucessivamente. 7 mais 15 vai dar 22, né? Depois mais 17 vai dar 39 e por aí vai. 39 mais 21, 60, mais 37, 97, mais 46, que vai de 74 a 78 anos, dá 143 países, mais 26 países, dá 169 países, e mais 20 países da última classe, você tem então 189 países, que coincide com o total de países aí embaixo. Bom, então essa é a coluna das frequências acumuladas que a gente tem que construir. Por que eu construo isso? É como se eu estivesse fazendo o rol das expectativas de idade desses 189 países, todos eles enfileiradinho, desde o primeiro lugar até o 189º. Tá? Bem, o segundo passo do roteiro é identificar o valor de R, tá? Que é o total de segmentos em que a amostra será dividida. Se eu estou querendo o terceiro decil, né? Se eu quero o terceiro decil, eu então tenho que considerar que eu desejo o terceiro decil. Ora, no terceiro decil, isso implica que a divisão do todo, né? Qual é o todo? É a amostra dos 189 países. A divisão do todo vai ser em 10 partes. Né? Então, com isso, a gente tem que o valor de R vai ser igual a 10. Ok? Bom, então, por que decil? Então, R vai ser igual a 10. Ora, em seguida, a gente então vai identificar, terceiro passo do roteiro, identificar qual o valor de I, né? Vamos identificar qual o valor de I que a gente vai usar, ou seja, quantas partes da divisão em 10 partes terão a estatística de ordem como limite superior dela. Então, a primeira parte, segunda, né? Primeiro decil, segundo decil, terceiro decil. Então, o terceiro decil é o limite dela. Então, o I aí, o R, vai ser possível, como o R vai até 10, essa quantidade de parte vai até R-1, ou seja, vai ser I, no caso do decil, o I pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou no máximo 9. Né? Como a gente está
desejando o terceiro decil, a gente então vai fazer o I igual a 3. Tá? Então a gente vai querer o terceiro decil. Ok? Bom. O quarto passo do roteiro é identificar o tamanho da amostra. Né? Qual é o tamanho da amostra? Ora, o tamanho da amostra é o total da distribuição ali, né? O N maiúsculo, porque aí no caso eu estou com a população de países, né? E o N igual a 189, N maiúsculo. Então é o total dessa coluna das frequências da tabela, tá? Bom, o passo seguinte, o sexto passo, ou o quinto passo, é identificar qual é a ordem alfa da fração amostral do quantil, né? O quanto vai ser o alfa. A gente mostrou lá que o alfa é igual a I dividido por R. 3, né? O I a gente já viu que é 3 aí anteriormente, terceiro decil. O R era 10, que é 10 decis, né? Então, I sobre R dividido por R vai dar, então, o valor da posição do alfa, tá? Então, I dividido por R, 3 dividido por 10, vai dar 0,30, tá bom? Logo, o Q índice alfa é o Q índice 0,30. Tá bem? Em seguida, a gente vai encontrar, vamos buscar, né, a posição alfa vezes n da estatística de ordem no rol de dados, ou seja, vamos encontrar a posição do terceiro decil, tá? Então, a posição do terceiro decil vai ser a posição do quantil índice alfa. Alfa vezes n vai dar 0,3 vezes 189, então a posição desse terceiro decil vai ser 56,7. Não se incomode com ter dado número quebrado, ou seja, com decimal. É como se fosse a 56,7 posição, tá? Alguma coisa entre a 56ª e a 57ª. Ok? Bom, o passo seguinte, o sétimo passo, é encontrar o intervalo onde é que esse quantil está, esse terceiro quantil está. Ok? Onde é que essa posição alfa vezes n está. A gente já viu que o alfa vezes n era 56,7. Tá? Bom. Se a posição do terceiro quartil, do terceiro decil, é 56,7, a gente deve procurar, por meio da coluna das frequências acumuladas, né, em que intervalo esta posição se encontra. Né? Em qual desses intervalos essa posição de 56,7, onde é que ela se encontra aqui. Tá? Bom, como 56,7 é menor do que 60 e maior do que 39, né? Quer dizer que ele não estava, essa posição não estava até essa classe correspondente ao 39 de acumulada. E se ela está até a seguinte, que 60 é maior do que essa posição, então é porque ela está nesse intervalo, ok? Então a gente pode concluir aí que o intervalo que contém o terceiro decil é o intervalo que vai de 66 até 70 anos, tá? Ok? Bom, a partir daí, a gente então agora, né, vamos obter aqueles dadozinhos todos, né, que é para a gente poder aplicar naquela forma, tá? O intervalo que contém o quartil, então, é o de 66 a 70, tá? A fórmula que a gente vai precisar é essa que eu botei aqui em cima, tá bom? Então, o Q índice alfa, quer dizer, aí no caso o Q índice 0,30 vai ser igual a quê? Eu preciso desse limite inferior desse intervalo aqui, tá? Então,
o Q-índice alfa é o Q030. E o limite inferior do intervalo que eu preciso aqui é o limite inferior do intervalo, que no caso aqui é 66 anos. Tá? Esse intervalo é dado em anos. Ok? A partir daí, eu vou precisar achar esse alfa vezes n aqui, que é a posição, né? É a posição do terceiro quartil. Alfa é 0,30, que a gente viu ali, e o n é 189, né? 0,30 vezes 189, a gente já viu que dava 56,7. Tá? Então, esse é o valor desse produto de alfa vezes n. Agora, vamos ver o seguinte aqui, essa frequência acumulada da classe anterior. Tá? Essa frequência acumulada da classe anterior é exatamente a anterior, de 66 a 70, é a de 62 a 66. E a frequência acumulada dela é 39. Tá? Então, essa frequência acumulada anterior é 39. E agora eu preciso, né, já encontrei o alfa n aqui, já encontrei a acumulada anterior, agora eu preciso desse denominador aqui, que é a frequência da classe que contém o terceiro decil. Qual é a frequência da classe que contém o terceiro decil? É 21 aqui, que é a frequência da classe de 66 a 70. Tá bom? Então, F vai ser 21 aí. Em seguida, eu preciso da amplitude dessa classe de 66 a 70. Tá? Então, a amplitude da classe que contém o terceiro quartil vai ser o limite superior do intervalo menos o limite inferior do intervalo. 70 menos 66 vai dar 4 anos. Tá? Ok? Bom, agora eu já tenho todos os ingredientes, é só colocar aqui em cima nos lugares adequados para que a gente possa calcular o quartil. Tá? Então, colocando, né, eu quero que índice alfa, o alfa é 0,30, que índice 0,30 está aqui, igual o limite inferior é 66, né, mais a fração em cima é a posição, que é 56, que é, no caso aí, eu botei aí como 0,30 vezes 189, menos a frequência anterior, que é 21, que é 39, desculpe, dividido pela frequência do intervalo, que é 21. Tudo isso vezes a amplitude do intervalo, que é igual a 5, que é igual a 4, desculpe. Tá? Bom, fazendo essa continha em cima do numerador, vai dar 56,7 menos 39 no numerador aqui em cima. Então, o resto é tudo igual ao que estava anteriormente. Então, fazendo essa conta aí, a gente vai ter, então, que o Q índice 0,30 é igual a, quer dizer, o terceiro decil é igual a 69,4 anos, tá bom? Bem, e o que significaria isso, né? O que o terceiro decil tem esse valor naquela fila de países, né? Um dado país que tenha essa... pode até ser que não exista um país nenhum que tenha esse valor específico de idade, de expectativa de idade, mas é um valor que coloca 3 décimos de todos esses países até ele e os 7 décimos seguintes acima dele, ok? Então, o que a gente pode então entender aí é o seguinte: estima-se que 30% da população mundial atual não sobreviva acima de 69,4 anos. Isso significa 4 décimos de ano são 3 meses. Então, 69 anos e 3 meses. Essa é a idade máxima das pessoas